repetido aqui, para o meu pessoal, aqui nas reuniões que a gente faz, uma anedota que era contada pelo Vitor Tivita. Tá? O Vitor Tivita contava que um fabricante de calçado americano, tentando explorar novos mercados, mandou 2 vendedores à China. Mandou um, foi lá, examinou, ficou uns meses no país, olhou e voltou e disse o seguinte: ó, lá não tem negócio, lá não tem, ninguém usa sapato lá, não tem mercado lá. Aí foi o outro. Aí o outro ficou lá mais um tempo e voltou e disse assim: olha aqui, ó, o maior mercado do mundo de sapato está lá, ninguém usa sapato. Então, eu me lembro dessa anedota que o Vitor Tivita contava em relação ao que se diz do jornalismo. Ninguém usa sapato. No mundo do jornalismo, hoje, ninguém usa sapato. Porque a questão da desinformação, ela é uma coisa que vai além da fake news. Eu acho que mais grave que a fake news é a subinformação, ou é a informação incompleta, ou é a informação manipulada, é a informação mutilada. Essa é a mais grave, porque essa constrói uma realidade e ela é repetida e ela é tratada como uma coisa verdadeira. Não é? E nós temos muitos casos. Um caso, para mim, clamoroso, que é recorrente na imprensa brasileira, é a questão da soja no agronegócio. Tá? Se diz que o agronegócio leva o Brasil nas costas. Aqui no Rio Grande do Sul se diz que o agronegócio leva o Rio Grande nas costas. Só que é o Rio Grande e o Brasil que levam o agro nas costas, na realidade. Esse bordão é difundido, batido, os representantes do agronegócio exploram muito isso e tal, mas ninguém questiona o seguinte: o agronegócio não paga imposto. Isso quase nunca aparece. A soja, em grão, não paga nada de imposto. Entende? A gente viaja aqui pelo interior do Rio Grande do Sul, as estradas estão detonadas pelo transporte de cargas pesadas, de caminhões pesados, quase todas as principais estradas do Estado, toda a estrutura pública do Estado está falida, e em nome de ter subsidiado essa produção gigantesca e valiosa, com certeza, né? Cerca de 30 bilhões de dólares ou algo assim, mas não se passa, o que se passa para a população é de que tem um setor extremamente moderno que rende riquezas muito grandes para o país e tal. Não aparece uma reportagem, eu não tenho visto, que mostre o seguinte, que, na verdade, boa parte desse dinheiro da soja, eu me foco na soja, porque a soja para aqui no Rio Grande do Sul é uma coisa muito, muito presente, né? Mas a grande parte dessa riqueza toda, que é obtida, inclusive e superdimensionada pela isenção dos impostos, ela não é o produtor fica com a menor parte. Né? Quem fica com a maior parte são os que vendem os insumos, os inseticidas, os adubos, os tratores, toda a tecnologia que hoje o campo usa e que é toda estrangeira. Então, uma boa parte desse sacrifício que o Estado faz desde 96, ter a soja como isenta, ele, na verdade, ele não redunda em proveito dos produtores nem da população. Sim, há produtores que ganham muito dinheiro, os produtores têm uma boa renda e tal, e é muito importante. Mas perto do volume que essa cultura movimenta, é muito pouco. E perto do sacrifício em termos de finanças públicas que ele exige, é muito pouco, é quase nada. Entende? Então, se destrói praticamente uma estrutura pública, como está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, para preservar uma isenção que decorre da chamada Lei Candir, que veio lá de 96, né? E que naquele momento tinha o objetivo de o país estava precisando estava com reservas baixas, estava precisando de divisas, ampliar as suas divisas, então isentou o imposto no momento em que o câmbio era baixo, no momento em que a inflação era alta, tá? E desde então a situação mudou completamente,
mas essa isenção continuou. Então, esse, para mim, é um dos fatos mais clamorosos que eu vejo e que a imprensa brasileira repete diuturnamente. E, por interesses evidentes, nunca se faz esse questionamento, nunca é feito esse questionamento em relação a essa situação do agronegócio. Tá? Então, temos estados falidos, temos estruturas públicas deterioradas, privatizadas, reduzidas ao mínimo, em nome de um avanço que não chega a ser um avanço econômico, é um ganho de um determinado setor e cujo proveito maior, inclusive, não vai para a população. Tá? Então, eu considero essa manipulação ou essa falta da informação completa muito mais danosa que a fake news, porque ela se transforma quase numa ideologia. Se você sair na rua e dizer para as pessoas que a soja, na verdade, é um vilão das economias regionais, ninguém vai, as pessoas vão rir de você. Esse cara é louco. Essas são as narrativas que se consolidam com o tempo, né? E que são solidificadas com o apoio daquela imprensa grande, que a gente sabe que tem monopólio. Eu tenho dito o seguinte, os jornalistas têm um desafio como nunca tiveram, mas têm também uma oportunidade como nunca tiveram. Tá? Assim, todos os colegas que têm a intenção de, que têm textos, que têm trabalhos e que têm a intenção de publicar, sempre a minha recomendação é que publiquem, porque nós estamos vivendo um período realmente de resistência das pessoas que escrevem, das pessoas que acreditam nessa função de informar o que acontece, de trazer informações importantes e úteis para a sociedade. Essa é uma guerra que às vezes parece perdida, mas que hoje, mais do que nunca, ela está na mão dos jornalistas. Essa resistência é um papel que cabe aos profissionais, porque as empresas estão vivendo uma crise estrutural gigantesca. O modelo de negócios que os sustentou até agora não funciona mais, por uma razão muito simples. A publicidade não precisa mais de um veículo de comunicação para circular. Hoje ela tem outros canais até mais eficientes. Né? Então, aquele jornalismo sustentado por recursos da publicidade, ele está à deriva quase. E agora, na pandemia, eu vi o exemplo mais clamoroso do quanto isso pode ser danoso. Por exemplo, a maioria das grandes empresas brasileiras, quando começou a pandemia, estavam enfrentando grandes dificuldades financeiras. Não propriamente dificuldade financeira, mas dificuldades muito grandes para manter a sua rentabilidade, para manter os seus dividendos aos seus acionistas nos níveis em que eles se encontravam. Né? Então, o que fizeram as grandes empresas? Aproveitaram a pandemia e cortaram pessoal, cortaram salário, então reduziram equipes, reduziram as condições de trabalho e estabeleceram uma coisa que aparentemente seria uma medida de proteção, de defesa dos profissionais, estabeleceram o home office. Eu acho que elas deram um tremendo tiro no pé, porque na hora em que o país é assolado por uma pandemia, é que a informação se torna mais importante. Não só a informação sobre a pandemia em si, sobre a questão da saúde da pandemia, mas sobre as implicações que tem essa situação que se cria, tá? Com o desemprego, com todas as consequências que vêm na esteira da pandemia, entende? E a mídia, eu acho que na cobertura da pandemia, a nossa dita mídia convencional, eu acho que na cobertura da pandemia ela se defende, mas no entorno, em toda essa destruição ao redor que está acontecendo, ela deu um tiro no pé. Ela deu um tiro no pé. É um momento em que ela deveria investir pelo menos parte dos seus lucros, seus grandes lucros nos últimos anos, para se qualificar e oferecer ao país, nesse momento, um serviço
muito melhor e muito mais pertinente. Por exemplo, nós temos uma carência brutal de informações locais. Agora eu viajei pelo interior do Rio Grande do Sul. É impressionante a falta de informações nas cidades do interior. Sim, tem-se a informação de Brasília, do que acontece em Brasília, tem-se a informação, mal ou bem, tem-se a informação da vida política, né, do meio econômico, né, embora muito manipulada, mas se tem. Mas as informações do que acontece com as comunidades, principalmente as comunidades mais carentes, o processo de destruição, o processo de desestruturação que elas estão sofrendo, isso não está merecendo atenção. Isso merece umas pinceladas assim no noticiário, umas pinceladas impressionistas assim, registros do que está acontecendo. A questão da fome, essa questão da carne, do osso e tal e tal. Isso é apenas a pontinha do grande iceberg, que é a situação de desvalimento que se encontra grande parte da população brasileira. E a reconstrução não será feita pelo governo. A reconstrução ela terá que ser feita pelas pessoas, pelas comunidades, pelos poderes locais. Tá? Mas como é que essas pessoas, essas comunidades e esses poderes locais vão conseguir se organizar e se estruturar para reagir e para recuperar os seus negócios e as suas economias sem informações confiáveis, sem saber o que está acontecendo? Os jornais do interior... O que eu vejo é que falta a informação da aldeia, né? Porque do mundo para a aldeia vai, mas da aldeia para o mundo, isso é que falta. Eu estou aqui mais ou menos há uns 5 anos tentando articular um grupo para enfrentar essa situação. Eu acho que é um desafio que compete mais do que qualquer outro personagem, compete aos jornalistas profissionais, não é? Porque nós temos uma imprensa bastante vigorosa, bastante ampla, alcança o país inteiro, ela é muito rica, mas ela sofreu alguns desvios ao longo das últimas meio século, assim, que são muito cruciais. Primeiro, a sua adesão em determinado momento ao regime militar, à ditadura. A imprensa brasileira fez um acordo com a ditadura para que a ditadura tirasse a censura das redações. Esse acordo constou que os censores iam para casa, mas os jornalistas também se comportavam. Tá? E nesse comportar-se implicava tirar das redações aqueles que não eram confiáveis. Eu me lembro do Aloysio Biondi, que para mim foi um dos maiores editores de economia do país, e o Aloysio Biondi era do Estadão, depois era da Veja, depois foi do Estadão, ele trabalhou em todos os jornais. E ele foi descontinuado no Estadão com o argumento de que ele não era confiável, porque ele não queria cumprir aquele acordo de que certos temas não eram pertinentes, né? Anistia, tortura, crise econômica, venda de empresas, eram coisas que não eram convenientes e que a imprensa fez um acordo branco. Tem um livro de uma escritora americana, de uma escola americana, Anne Marie Franco, foi editado pela Fundação Getúlio Vargas, que se chama o acordo fechado, não, o acordo, eu já vou lembrar, o acordo forçado. Ela descreve minuciosamente, com documentos, inclusive, como os nossos principais veículos de comunicação entraram num acordo com o regime para levantar a censura. Não é? Nesse período foi que surgiram os ditos jornais alternativos daquela época, né? Que tiveram o grande papel de puxar a mídia para esses temas que ela não queria. Tá? E esses jornais, ao levarem para as bancas esses temas, obrigaram as empresas, até certo grau, a não cumprir esse acordo, porque, evidente, não tinha um jornal nanico na banca, dando uma manchete sobre tortura, ou sobre anistia, ou sobre a crise econômica.
os grandes jornais não iam poder pagar esse mico. Então, eles também começaram a entrar nesse tema. Mas todo esse passado de adesão, de conivência com o regime, deu origem a um processo de descrédito da nossa política, que se acentuou com a crise econômica. Não é? E esse descrédito, que muitas vezes é trabalhado, é exagerado, né? Mas ele tem base, porque a mídia deu razão a esse descrédito. Né? Eu cheguei a trabalhar sob censura na Rádio Continental em Porto Alegre, e lá tinha um cara, o censor, era o Bispo da Hora. Eu não sei se o nome dele era esse, ou se era uma alcunha, mas ele frequentava lá a redação e censurava muita coisa a gente não podia contar. Mas a história da censura no Brasil é antiga. Dom João VI, quando veio para o Brasil, trouxe uma gráfica, uma impressora, e ele criou o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta, no Rio de Janeiro, né? Então, era um jornal a serviço do gestor, de Dom João. Não havia, o povo não podia se manifestar, e era crime imprimir qualquer coisa no Brasil, se não fosse na gráfica que Dom João VI trouxe. Então, a nossa imprensa, já nasceu amordaçada. Por isso que o jornal do Chateaubriand era feito na Inglaterra, né, e vinha de navio, chegava aqui 2 meses depois. Parece que a gente ainda vive esse passado de séculos atrás, né? Márcia, só deixa eu acrescentar um detalhe. Nesse período em que você menciona no seu livro, que boa parte das matérias são desse período, que era aquele período em Porto Alegre, aqui da Isto É e tudo, né? Ali, naquele momento, tinha a sucursal do Jornal do Brasil, a sucursal do Jornal O Globo, a sucursal do Estadão e a sucursal do Correio da Manhã, cada uma delas com 4 ou 5 jornalistas. Hoje, nem os principais jornais de Porto Alegre têm essa disponibilidade de profissionais. Então, no Brasil, dá para a gente calcular quantos médicos faltam, quantos enfermeiros faltam, mas nunca ninguém fez a conta de quantos repórteres faltam nessa sociedade brasileira, para informar a sociedade brasileira. Não é? Verdade. Esse é um problema sério. Elmar, essa tua observação é brilhante, porque sempre a gente conta médico, conta dentista e conta enfermeiro. De fato, a gente nunca contou nós, quando os jornalistas sumiram, desapareceram, não estão mais nas redações. Isso é importante, muito importante da gente lembrar.